Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6. Verso de número 9, 6, verso 9, apenas um verso, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Toda a igreja, vamos lá, uma só voz. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Que o Eterno nos abençoe ricamente nessa noite, que cada um de nós saiamos dessa casa de oração bem melhor, mais cheios, repletos da palavra e da presença do nosso Deus. E que essa palavra ela venha para impactar mesmo as nossas vidas e assim produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um segundo, bem querer do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos mais uma vez. Soberano Deus, graças te damos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, por cada pessoa que aqui adentrou, ó Deus, essa casa de oração, e por aqueles que estão, Deus amado, em suas casas, que não puderam estar aqui pela questão do número que nos foi dado, ó Deus, mas o Senhor bem conhece e sabe da devoção, sabe dos anseios de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, que também em seus lares. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos é concedida de nós iniciarmos mais uma semana, Pai, para juntos celebrarmos o teu santo nome. Abençoe-nos nessa noite. A leitura da tua palavra foi feita, Senhor. Cabe agora tão somente a ti, Espírito Santo, que venha a exortar, que venha nos edificar, ou que venha nos consolar em conformidade, segundo a tua palavra. Deus de amor, graça e misericórdia, abençoe-nos nessa noite. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a vida de Noé é muito conhecida nossa, nós bem sabemos muitas coisas sobre a vida deste patriarca, desse grande homem de Deus. Mas a vida de Noé, ela é excepcional, ela é uma vida excepcional. O seu chamado, a sua história do seu chamamento, naquela situação, naquele período especificamente, é inspiradora. Nos inspira todas as vezes que nós lemos, todas as vezes que nós meditamos na história de Noé, nos enche os olhos, tanto pelos seus aspectos positivos, quanto pelo aspecto negativo, quando o final da história nós bem sabemos o que acontece quando ele planta uma vinha e etc, etc, etc. Mas a Bíblia ela ressalta, ela pula aos nossos olhos todas essas verdades. Então, ao reler essa história de Noé, nós nos deparamos, me deparo e vocês também, me deparei com um texto que diz: eis a história de Noé. Eis a história de Noé. E fiquei a me perguntar, creio que todos nós, nessa noite, podemos também levantar o mesmo questionamento, perguntando então para o próprio texto, e olhando para o texto de fato, e nos perguntar, nos questionar, nos examinar. De fato, se Deus fosse olhar para a minha história, se Deus fosse olhar para a sua história, como seria? Como seria a sua história? Uma vez que o verso 9 diz: eis a história de Noé. Fiquei a me perguntar, se Deus fosse contar para as futuras gerações a minha história, e para futuras gerações a sua história, como essa história seria? De um homem que orava, de um homem que jejuava, de um homem que evangelizava, de uma mulher que orava, de uma mulher que evangelizava, de uma mulher piedosa. A história ela é descortinada, a história é linear e ela está acontecendo nesse exato momento. O que diferencia
a história de um homem no meio de tantos outros homens. O que vai diferenciar, eis a história de Noé. E o que vai diferenciar a história desse homem chamado Noé dos outros homens da sua época? O que o torna especial aos olhos de Deus? O que o torna especial aos olhos do eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Noé, diz o texto, achou graça diante do Senhor, verso 8, isso é formidável. Noé experimentou uma das coisas mais fantásticas, mais poderosa que esse mundo, esse universo pode ter, que de fato um homem, uma mulher pode ter aos olhos de Deus, graça. E pode ser que esse assunto ele esteja um tanto ultrapassado, boto aspas, ou atido demais para muitos, mas nunca é demais falarmos sobre graça. Por exemplo, assim foi quando nós olhamos para a história bíblica, a história de Abel. Diz a palavra do Senhor que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por quê? Diz a história também, quando nós chegamos na biografia de Moisés, e diz que Moisés era amigo de Deus, assim como Abraão também. Mas se nós andarmos mais um pouco, nós veremos que um homem, Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Maria, diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Mas aqui nós temos a história que narra em letras garrafais a biografia de Noé, que diz: Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Por isso é que nós temos no livro de Números, quando Josué e Caleb, eles vão à terra prometida, e eles retornam da terra prometida, eles têm um verso muito interessante, quando ele diz: se o Senhor se agradar de nós, conquistaremos a terra. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo compreender a ideia que eu quero passar, porque se nós queremos ser bem-sucedidos, destacado nesta geração, nesta nossa geração, é preciso cair na graça de Deus. É preciso cair na graça do Eterno. É você ser encontrado, achado, gracioso para com esse Deus. Então eu quero convidá-los para nós a examinarmos as Escrituras, e esse texto propriamente dito, capítulo 6, e verificar algumas lições preciosíssimas para as nossas vidas, sobre esse homem de Deus, sobre esse homem que narrado pelo próprio Moisés, que confiou, ousou confiar em Deus, mesmo quando tudo em sua volta era contrário. Mesmo quando todos estavam indo em um rumo, em uma direção, Noé se teve a audácia, vamos assim colocar, de pegar um novo rumo, ou uma direção contrária ao fluxo de todos os seus contemporâneos. O seu nome, de fato, a Bíblia coloca, é Noé, que confiou em Deus, apesar das circunstâncias não lhe serem tão favoráveis. Mas quem foi Noé? Vamos rapidamente, os irmãos já conhecem, sabem de cor e salteado a história de Noé, mas para nós compreendermos, Noé, ele era neto de Metusalém. Metusalém era o avô de Noé, e esse foi considerado o homem mais velho que esse mundo já teve, ou pelo menos o homem que mais viveu. 969 anos Metusalém ele viveu. O que é interessante é que o nome Noé significa conforto ou descanso. Conforto ou descanso. Então a palavra do Senhor vai narrando, vai mostrando que quando o pai de Noé, Lameque, ele dá esse nome para esse menino, logo após o seu nascimento, ele entende-se que esse menino ele vem com consolo. Ele trará o descanso, trará um consolo para a sua vida em meio a uma terra amaldiçoada. O que muito nos interessa, ou muito nos chama a atenção, que este Senhor, que este pai de Moisés, ele pega um nome extremamente pontuado, um nome diferenciado, e coloca no seu filho dizendo: a terra está amaldiçoada.
A terra está debaixo de maldição, ela está sob maldição. Então tenha um filho e colocarei o nome desse menino Noé. O nome do menino será Noé, conforto, descanso para os meus dias. Capítulo 5, verso 29, assim diz a palavra do Senhor. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos. Então diz a história bíblica que Noé ele tem 3 filhos, Gênesis 5:32, Sem, Cão e Jafé. Mas em Gênesis capítulo 6 nós encontramos uma das declarações mais linda que a palavra de Deus, que a palavra do Senhor nos ensina de maneira muito bela. Verso 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que é muito interessante, que a primeira coisa que nos chama a atenção em Gênesis capítulo 6, nós encontramos essa declaração, linda por demais, nos mostra as qualidades, os qualifies, os atributos, se eu posso assim colocar, de Noé. E a primeira característica que a Moisés, que o próprio Deus está ditando e Moisés está redigindo o documento, Deus faz questão de dizer, olha, bote aí Moisés, bote aí e diga que esse homem ele era justo. E a palavra justo, ela tem um termo do original hebraico que significa não propriamente perfeito, mas literalmente significa não contaminado. Justo do hebraico, a palavra justo, a história de Noé diz que ele é justo, ou seja, ele não se contaminou, não contaminado. Alguém que está andando, mais ou menos o sentido é esse, alguém que adentrou a Pocilda, sabe o que é Pocilda? Lugar que cria-se porco, muitas lamas, lugar de muita sujeira, muito barro, muita lama, mas ele entra, ele está naquele contexto, e ele pisa, mas ele não se contamina com o contexto da sua geração. Então, justo quando Deus coloca essa palavra para Moisés redigir, ele está dizendo, eis a história de Noé, um homem que não se contaminou com a sua geração. Ele não se contaminou. Mas a palavra do Senhor continua dando a descrição desse rapaz. Noé não havia se contaminado com as práticas erradas dos homens da sua época. Mesmo vivendo em uma sociedade corrompida. Aí nós podemos dizer, mas a nossa sociedade está extremamente níveis morais baixos. Mas a geração de Noé nem se compara com essa nossa geração. Mas diz a palavra do Senhor que ele manteve-se diferente. Noé manteve-se diferente. Ele permaneceu em obediência enquanto todos à sua volta havia virado as costas para Deus. Todos à sua volta, que estava próximo, que estava dentro dos seus contemporâneos, haviam virado as costas para a obediência à palavra de Deus. Então essa é a primeira característica que Deus faz questão de ressaltar. Escreva Moisés, o homem ele é justo. Mas há uma segunda expressão muito conhecida nossa, e diz que Noé, ele era um homem íntegro. Noé não era apenas justo, um homem que não se contaminou, mas ele era íntegro, de um termo do original hebraico, que significa a palavra completo. Ele não se contaminou, mas ele era completo. Por que completo? Porque observe que a Bíblia, a palavra do Senhor, diz, Noé, ele era homem íntegro entre os seus contemporâneos. O que isso quer dizer? O que nós entendemos por isso? Muito provavelmente, alguns desses contemporâneos de Noé pensavam que Noé fosse um tolo, que Noé fosse um homem tolo, porque acreditava que haveria de vir um grande dilúvio. No deserto, onde ele, ali no Oriente Médio, onde ele estava morando. E então ele recebe essa palavra do Senhor, vai ter um grande dilúvio, e ele engajado numa missão de construir uma arca, gastando mais de 120 anos, mas ninguém poderia negar que ele vivia
o que ele acreditava. Então ele era completo. Quando a palavra do Senhor diz, este Noé, ele era justo, ele não se contaminava com os da sua geração, mas ele era íntegro, ele era completo, não faltava em questões espirituais em nada de Noé, porque Noé não precisava da opinião de seu ninguém de lá de fora. E nesse sentido espiritual, a palavra de Deus diz que Noé, ele tinha uma teologia, ele tinha uma base doutrinária completa, ele era íntegro, ele não precisava copiar ninguém, ele não precisava pegar a gíria de ninguém, ele não precisava pegar nenhum modelo lá de fora dos ímpios, porque Noé, ele era completo. E Deus, assim observando, Deus viu como esse rapaz, ele era diferenciado. Então ele engajado nessa missão, porque Deus de fato havia dado a ele, mas as pessoas o rotulavam de tolo. Por quê? Porque ele acreditava na sua missão. Mas eu caminho mais um pouco. Mas diz que Noé tem uma terceira característica, ele é justo, ele é íntegro e ele andava com Deus. Em toda a Bíblia somos informados que a frase andava com Deus é usada apenas para 2 homens. Enoque andou com Deus e já não mais o era porque Deus o tomara para si. E diz aí então capítulo 6 verso 9 que Noé andou com Deus. E andar com Deus significa caminhar na mesma direção, ou em total obediência ao Eterno. E aí eu faço esse questionamento. Eu me faço esse questionamento hoje à tarde, sentado lá, me perguntando se de fato eu estou andando com Deus. Se de fato eu sou um homem que ando com Deus, eu estou em obediência a esse evangelho, porque muitas vezes nós nos iludimos. Nós achamos que estamos obedecendo a Deus, quando na verdade nós estamos obedecendo os nossos caprichos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos ideais. E é onde nós precisamos, como falei hoje pela manhã, de certas pandemias da vida, para alertar a igreja e mostrar de fato quem obedece à palavra de Deus, quem está submisso à palavra de Deus, ou quem está apenas passando um tempo na casa do Pai. E aí nós temos aquela famosa parábola do Senhor Jesus Cristo que diz, nisso conhecereis o joio e o trigo. O joio, ele é imbrigado, pensa como trigo, age como trigo, mas é joio. O trigo permanece. O trigo, ele tem prazer em obedecer. Ele se submete à vontade, os desejos do seu Deus. Então nós temos, nesse capítulo 6, verso 9, 3 características marcantes na vida de Noé. Noé andava em obediência ao eterno Deus. Em Gênesis 6, escreve, assim fez Noé consoante tudo o que ele ordenara. 6:22, nós temos por 2 momentos, a palavra do Senhor destaca que Noé obedeceu a Deus. Capítulo 6:22, assim fez Noé consoante tudo o que lhe ordenara. Capítulo 7, verso 5 diz, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então, por 2 momentos, a Bíblia ressalta que este homem achou graça diante de Deus. E aí eu volto a frisar essa fala de Noé, ou essa fala de Moisés referente a Noé, que Noé achou graça diante de Deus. E a pergunta, eu volto novamente a pular nos nossos olhos, sair desse púlpito e questionar você. Você tem achado graça diante de Deus? Será que eu tenho achado graça? E você diz, sim, pastor, eu tenho achado graça diante de Deus. E aí eu faço a segunda pergunta. Se você achou graça diante de Deus, se Deus tem sido gracioso e tem favorecido a você, tem se inclinado para você quando você clama por Ele, então é sinal de que você tem que obedecer o Evangelho da graça. A característica de uma pessoa que está debaixo da graça, que anda com Deus, é obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, meus irmãos. Onde de fato esse homem vivia? Quem era Noé? Neto de Matusalém, filho de Lameque, tinha 3 filhos e etc, etc. Mas quem era, onde ele vivia? Vamos caminhar. Ele não era fácil andar com Deus na época de Noé, nunca foi. O contexto é fato, nós conhecemos de frente para trás, de trás para frente. Então, mas as escrituras dizem que aquela era uma cultura marcada pela maldade.
Era uma geração que foi marcada, e a cultura que estava inserida Noé foi marcada pela maldade. Sem precedentes, não tinha limites, sem limites. Os versículos iniciais do verso 6 pintam um quadro sombrio da degradação humana, do quanto o homem baixa o seu nível. Logo então, no início do capítulo 6 está escrito: como se foram multiplicando, os irmãos podem acompanhar, verso 1, como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si mulheres, as que de todas mais lhes desagradaram. O verso 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes varões de renome da antiguidade. Como então entender uma geração tão corrupta e tão baixa como essa que é narrado contemporâneos de Noé? Os descendentes de Sete, capítulo 6, 1, 2 e 3. Capítulo 5, nós temos os descendentes de, capítulo 4, verso 26. Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete. E quando a Bíblia faz referência, diz que esses filhos de Sete, piedosos filhos de Sete, e vale ressaltar, da sua geração, os descendentes de Sete foram chamados pelo Senhor para ser a linhagem sacerdotal. As filhas dos homens, referente então no capítulo 2, vendo os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Sete, a linhagem de Sete, de onde nós temos a linhagem que vai nascer Abraão, etc, etc, os filhos de Noé, enfim. Mas os filhos de Sete, os descendentes de Sete, olhou para aquelas moças, bonitas moças, mas ímpias, principalmente por se tratar de adoradoras de deuses falsos, rejeitaram totalmente ao Senhor Yahvé. E nesse quesito, nesse interim que Deus então faz questão de ressaltar e pula aos nossos olhos. O problema descrito aqui que levou à corrupção da raça humana e do julgamento do dilúvio foi o casamento misto. A corrupção que vai entrando, a esperança aqui era de fato os filhos de Sete. Os filhos de Sete, Deus, claro, Deus nunca é pego de surpresa, e Deus sabia disso. Mas os filhos de Sete se contaminam e agora começa a se envolver com mulheres ímpias, mulheres corruptas. Então Deus age e interage diante de casamentos mistos, entre a linhagem piedosa de Sete, com as mulheres sem Deus. Daí então nasce uma mistura, meio que um número, ou sei lá, um tipo de ser. Pessoas que, meio que uma anomalia espiritual, por assim dizer, não conseguiram dar continuidade. Seria mestiços. A palavra saiu. Mestiços. E aí Deus fala, para tudo. Para. Indubitavelmente, Satanás estava envolvido nesses bastidores. Esse é o contexto de Noé, da história de Noé. Mas aí a pessoa diz: eu ando com Deus, pastor, eu sou adorador de Deus. Vocês falam para os solteiros. E quando surge a oportunidade, a primeira coisa que faz é arrumar um namorado descrente, uma menina descrente. E o que aconteceu? Abre bem os olhos de vocês, solteiros. Os casados não tem mais jeito, tem que suportar. E graças a Deus, né, não é cruz nem nada, mas é bênção de Deus que a mulher santifica o marido, assim como o marido também crente santifica a mulher e vice-versa. Mas os solteiros, prestem atenção. O capítulo 6, o dilúvio vem, a destruição vem, o julgamento vem, porque os filhos de Sete não foram suficientemente capazes de andar com Deus. Apenas um homem somente. Noé. Ao contemplar então a cena, na terra Deus declarou que o homem era carnal, ou seja, estava atuando no nível do reino dos animais. Verso 5,
E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Era mal. Segundo os teólogos vão dizer que eles baixaram tanto nível que eles estavam equiparados com os animais irracionais. Não que existe animal racional, que nós não cremos nessa pataquada. Mas eles baixaram o nível ao ponto de não saber discernir, perderam totalmente a razão. E em seguida o Senhor declara, Gênesis capítulo 6, verso 5, viu o Senhor a maldade. Viu o Senhor quanto o homem era mau. E naquele mesmo, então, de verso 3, perdão, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. E essa palavra carnal quer dizer que eles baixaram o nível. Os filhos de Sete não suportaram andar na minha presença na terra dos viventes. E de fato, digo eu, andar na presença de Deus, na terra dos viventes, ser um homem, uma mulher, testemunho o nome do Senhor não é tarefa fácil. Nós estamos vendo uma geração que faz isso à meia boca. Descompromissados, religiosos, inteiramente religiosos. E Noé vem para nos dar uma instrução, dizer o que é ser justo, e o que é ser um homem íntegro, e o que é andar com Deus. Justo é você não se contaminar. Íntegro é dizer que você não precisa de nada desse mundo para lhe acrescentar alguma coisa, porque você já é completo. E andar na presença de Deus não é para quem quer, mas para quem pode e recebe o chamamento do Senhor Jesus Cristo. O grande problema, meus irmãos, está instalado nesta convivência dos filhos de Deus. E o Senhor fica extremamente entristecido. Pais, abrem os olhos. Não há mais fulano é de boa família, fulano é de boa índole. Mas qual é o Deus que ele adora? Qual é o Deus que ela adora? Porque qualquer relacionamento que envolva os filhos de Deus com aqueles que são adoradores de outro Deus é entristecer. O verso 6. E então, diz o Almeida, traduzido a palavra arrependeu, e essa palavra não tem no original. Mas e então se entristeceu o Senhor de ter feito o homem. Ele se entristece quando ele olha que a geração de Sete não foi capaz de sustentar o pendão de Deus, dando vazão, dando prosseguimento às livres vontades do seu coração. E ao contemplar essa cena, Deus declarou que o homem era meramente carnal. E em seguida o Senhor diz que o seu espírito não agirá para sempre. E é trágico observar que antes, quando o Senhor havia contemplado o capítulo 1, verso 31 de Gênesis, por favor, vocês verão, diz assim, Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã o sexto dia. 1:31. Mas o capítulo 6, verso 5 diz, e viu o Senhor que a maldade era sempre excedente, e multiplicou, e multiplicou, e multiplicou sobre a terra. Trouxe tristeza. Trouxe uma tristeza sem precedente, meus irmãos. Mas agora então Deus olha para o mundo e lhe dá, e não há nada de bom. A esperança é a igreja. Se a igreja se contaminar, acabou. Nós somos a esperança desse mundo. É claro que eu estou dizendo a nível humano. Porque Cristo é a nossa solução. Cristo é a grande esperança. Cristo é tudo em nós. Mas se a igreja de Cristo entrar meio que nesse sistema de anomalia, de mistura, nós estamos perdidos. A igreja, nós nunca conseguiremos contaminar o mundo, assim como o mundo vai conseguir contaminar com toda a força, com toda a ferocidade existente em seu ser. E a igreja de Cristo precisa tomar muito cuidado, para ela não se tornar mundana, liberal, secularizada, porque nós somos os referenciais da nossa geração. Nós é quem temos que mostrar quem e o que é de fato andar com Deus, o que é de fato ser um homem justo, o que é de fato ser uma mulher íntegra, o que é andar com Deus no meio de uma geração que desaprendeu todo e qualquer tipo de princípios e valores morais. O mundo está totalmente corrompido. O pecado tomou conta
O mundo está se aprofundando cada vez mais. E a última parte do capítulo, do verso 5, diz a palavra do Senhor, de uma maneira muito clara: era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no verso 6:11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Qual é a diferença dos dias de Noé? Claro que aquela geração era mais terrível, mas nós não estamos distantes, não. Há uma violência muito grande. Sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo está num triz. O mestre está voltando. O mestre já está às portas. É uma questão de dias, de meses, quem sabe, mais algum tempinho aí. Não se desespere. Então, no versículo 6 está escrito: então se entristeceu o Senhor Yahvé de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor Yahvé sofreu como se tivesse perdido algo precioso. Ele sofreu, e aqui é o antropopatismo, o sentimento humano em Deus. Deus sofre, absurdo. Então, diz o verso 8: Noé, porém, todavia, Noé achou graça diante do Senhor Yahvé. E esta é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Graça, um favor imerecido. Isso é um grande incentivo para nós. Não merecemos nada, nós não somos dignos de nada, nós merecíamos, por nós mesmos, nós estávamos distantes deste lugar, mas pela graça nós fomos atraídos e aqui estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então graça significa que apesar da corrupção, da violência, da imoralidade, da degradação ao nosso redor, a graça de Deus ainda brilha através da sua vida. Que bênção é isso, irmãos? Apesar de tanta miséria, de violência, de imoralidade, de corrupção, de degradação, a graça de Deus brilha. Como? Através da minha vida e da vida de vocês. É por isso que eu digo: a esperança de tudo isso deste mundo é a igreja, porque é um corpo entrando em estado de putrefação, e quando a igreja chega com o seu sal, a igreja chega botando a mão, ela consegue reverter o quadro. A carne já está quase podre, e joga sal, e nós entramos trazendo princípios, e nós entramos trazendo valores, nós entramos mostrando o que é a moral, os bons costumes. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato e de verdade, a esperança dessa cidade, desse estado, desse país, não se encontra na economia, não se encontra em homens, mas somente na igreja de Cristo Jesus. Perceba a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a igreja tem que zelar pelo testemunho. Perceba os filhos de Sete, o que causou todo esse dano, porque aquela geração se envolve, mulheres bonitas, homens bonitos, atraentes, e acaba trocando Deus. E é onde Satanás não perde tempo. Ele não perde tempo, ele coloca as suas garrinhas de fora. E onde abundou o pecado, diz Paulo, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Para Noé e sua família, Deus tinha um plano perfeito, e esse plano exigiu a construção de uma arca. Esse era o contexto de Noé. Num contexto terrivelmente depravado, terrível, baixo, imoral, cheio de degradação, violento e tudo mais. Mas nesse momento Deus olha e vê um homem, a salvação. Noé brilha, Noé entra com a missão de construir uma arca. Esse era o contexto de Noé. Mesmo em meio a tanta corrupção, ele andou com Deus. Meio tanta degradação, de tanto incrédulo, ele confiou em Deus. Ele demonstrou sua pública profissão de fé em Yahvé, no Senhor Yahvé. Quem quiser que se apostatar da fé, apostate. Quem quiser correr longe da igreja, que corra. Mas no que for servido a mim, haja o que houver, que fique sozinho. Ficarei sozinho. Assim como eu fico com os irmãos. Mas eu não abandono a causa do meu Deus por nada.
Eu não abro mão desse Deus por nada. Demonstrarei minha fé independente da circunstância. E há 3 lições rapidinho que eu quero tirar aqui para nós nessa noite. A primeira lição preciosa que nós olhamos para a fé de Noé, para essa caminhada que ele teve com Deus, e encontramos na vida de Noé. A primeira coisa que Noé tinha, a primeira coisa que nós vemos é a verdadeira fé, ela tem base. O que Noé nos ensina, que uma verdadeira fé, ela tem uma base. A verdadeira fé, a fé verdadeira, não é simplesmente um pensamento positivo em Deus. Não é um salto no escuro. Noé nos mostra que a fé tem uma base, que a fé tem um fundamento, que ela tem como ser explicado. Ela tem nascedouro. Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar. Está escrito pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos. De acontecimentos que ainda não se via. Não se via. Aí é fácil para a gente pegar hoje a história de Noé e começar a ler, uma história bonita de Noé, né? É fácil pegar a história de Jó e ler, porque você começa, vai para o meio, vou logo para o final. Você já vê logo o final, o fechamento do filme, fica fácil. Mas imagine bem, eu tenho 41 anos, apesar que não parece, mas eu tenho. 41 anos de vida, bem conservado. Imagine um homem ficar 120 anos fazendo uma bendita de uma arca no deserto. Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé divinamente foi instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Note que o texto diz que Deus avisou Noé acerca de acontecimentos que ainda não se viam. 120 anos depois aconteceu. A palavra do Senhor nos alerta: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E não tem como negar os ateuzinhos de plantão. O próprio planeta diz que o deserto do Saara foi um deserto, foi um mar. Aí ele coloca bilhões de anos o deserto do Saara. Aí vai dizer, eles vão dizer, encontraram na Turquia restícios ou restos das tábuas da arca de Noé. Eu vi um vídeo lá no seminário de um arqueólogo. É base. Não pode, de repente a pessoa não acredita na existência de Deus. Tem todo o direito. Mas não pode negar as histórias bíblicas, porque o próprio planeta, ele está denunciando o que aconteceu. O texto diz que Deus avisou Noé de acontecimentos. E a Bíblia todos os dias nos avisa dos acontecimentos. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tome cuidado com o esfriamento da fé, e os benditos crentes estão caindo nessa artimanha de Satanás. Envolvido. Aí Jesus vai dizer: tome cuidado. Quando vier o Filho do Homem, olha, casava e dava assim casamento, trabalhava, fazia todas as suas atividades. Jesus vai dizer isso lá em Mateus. Meus irmãos, a Bíblia está alertando. E o que tem de crente se perdendo, o que tem de crente extremamente alheio, abobalhado, está acontecendo, estão perdidos. A verdadeira fé, ela tem uma base. A notícia do dilúvio era tudo o que Noé tinha pela frente. Não havia nenhum sinal visível de uma inundação iminente. A barragem vai quebrar, Noé! Corre, Noé, faz o barquinho, Noé, para nós entrar dentro. E o que é pior, Noé nunca tinha visto chuva. Noé nem sabia o que era chuva. Capítulo 2 de Gênesis, por favor. 2:5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Yahvé Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então não tinha chuva. Mesmo depois deles serem expulsos, não tinha chuva. Eles estão pós-Gênesis, ou pós-Éden. Ele nem sabia o que é chuva, Deus. Mas eu creio. Eu creio. Faz a arca, Noé. Vou fazer, Senhor. Mas, Senhor, vai vir grande chuva, Noé. Sim, mas o que é chuva, Senhor? E por que eu vou fazer essa arca nesse deserto? Noé questionou.
Não. Noé simplesmente se submete. No entanto, Noé atendeu, deu todo o crédito à palavra de Deus. Durante 120 anos, ele trabalhou na construção de uma arca com base apenas na palavra de Deus. Para nós é fácil hoje. E por que nós estamos tão alienados à volta de Jesus Cristo? Aqui é a arca é um tipo de Cristo, é um tipo de salvação para a família de Noé. E nós estamos, muitas vezes, nós crentes em Cristo Jesus, estamos tão envolvidos nas coisas desse mundo que nós esquecemos, e a palavra do Senhor está alertando. Gente, tome cuidado, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, haverá esfriamento. Será porventura, quando o Filho do Homem vier voltar, achará porventura fé na terra? Agora talvez tivesse sido mais fácil para Noé se cada 3 ou 4 dias, ou quem sabe após um mês, Deus enviasse algumas gotinhas de chuva, dizendo: Noé, isso aqui é chuva, Noé, ó. Raios, trovões, ó, Noé. Aí Noé animava, encorajando Noé: vai lá, Noé, olha isso aqui. Ah, Senhor, agora eu vou. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Se Noé confiou e obedeceu a palavra de Deus durante 120 anos sob essas condições, então certamente você e eu, nós seremos capazes de fazer isso com a revelação mais completa que nós temos. Ele tinha apenas isso. Nós temos isso. E nós temos possibilidade de nós sermos um tanto mais evangelistas do que o próprio Noé. Homens e mulheres de mais fé do que Noé. E por que nós não somos? Eis a questão que nós precisamos nos questionar. Temos a Bíblia inteira sobre a qual está embasada a nossa fé. Temos Jesus Cristo que ressuscitou e vivo está e prometeu que voltará. Sabemos que as palavras de Deus são verdadeiras, estão se cumprindo. E por que muitos crentes vivem uma vida relapsa? Assim como Deus prometeu nos dias de Noé, destruir o mundo por causa da perversidade do homem, Ele também prometeu que vai julgar o mundo novamente. E o apóstolo Pedro cita o exemplo de Noé, homem inspirado por Deus, e o exemplo do dilúvio, em 2 de Pedro, capítulo 10, 3, verso 10, se os irmãos quiserem ler, lê lá. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Sendo assim, devemos viver neste mundo com a mesma perspectiva. O ladrão vai vir. Sabe quando o ladrão? Nós não sabemos. Prepara para o ladrão. Isso significa que devemos construir uma arca. Nós temos que construir a nossa arca. E aí a pergunta que me faz novamente, que vem para fazer para nós nessa noite: nós já temos a nossa arca? Nós já construímos, ou estamos construindo a nossa arca? Estamos preparando a nossa arca? Nós estamos confeccionando? Nós precisamos nos preparar. Por esta razão, capítulo 3, verso 14, 2 de Pedro. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível. A mesma paz que nós falamos hoje pela manhã aqui. É a paz dos justificados. Mas a segunda coisa para nós fecharmos: a verdadeira fé, ela é visível. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz que Noé fez algo pela fé. Ele construiu uma enorme arca, algo que todo mundo percebeu. Sua fé expressou-se em obediência aos mandamentos de Deus. Uma fé genuína sempre se expressa dessa forma. E precisamos sempre lembrar que esta não foi uma tarefa fácil.
Imagine construir essa arca. A verdadeira fé, ela é visível. O tamanho da arca, capítulo 6, verso 15, Deus diz: deste modo a farás, Gênesis 6, 15. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Deus deu o projeto para Noé. E em termos gerais, as dimensões da arca seriam 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Que fé visível, que fé destacada, que fé que chamava a atenção. Já que a arca tinha 3 pavimentos, sua área total é mais ou menos 31 metros quadrados. Seria mais ou menos 20 quadras de basquete. A arca era enorme, uma fé visível. E a grande questão é: quem é o seu Deus? Eu vou lá na igreja. Não estou perguntando na igreja que você congrega, não. Eu quero saber quem é o seu Deus. Quem é o meu Deus? E como nós temos dado prova da existência desse Deus, que fé visível nós temos testemunhado para as pessoas que não conhecem esse Deus. Se Noé tivesse dito: eu creio no que Deus diz sobre o dilúvio, mas se ele não tivesse obedecido, eu creio no que Deus diz sobre o dilúvio, mas se ele não tivesse obedecido, ele e sua família não seriam salvos. Não basta apenas verbalizar, é preciso executar. Tiago vai falar sobre isso. É preciso que nós mostremos uma fé com obras. E a obra de Noé, ele creu, Deus falou só com ele. E ele precisava testemunhar o que ele fez: uma arca de 150 metros de comprimento, 4 andares de altura o troço. Esquisito, tem uma caixona de madeira. Imagine, chamando a atenção de Deus e o mundo. Por que disso? Porque ele e sua família seriam salvos do dilúvio por esse instrumento visível, por essa fé visível, por esse comprometimento visível. Andar com Deus começa e continua pela fé na palavra de Deus. Andar com Deus começa e continua pela fé na palavra de Deus. Exige obediência completa à palavra de Deus. Não adianta um crente, um servo, dizer que é servo de Deus, e aí começa a caminhar: eu sou crente. E aí a Bíblia diz: não faça isso. Mas assim, pastor, que cristianismo é esse? A fé começa e continua pela fé. Andar com Deus, melhor dizendo, começa e continua pela fé, obediência à palavra. Ela é tudo. Eu vou até onde a Bíblia vai, dizia Calvino. Se a Bíblia parou, se ela se cala, eu também me calo. A Bíblia é o nosso referencial, a nossa regra. Podemos aprender mais uma lição sobre a fé na vida de Noé. A verdadeira fé é invisível, mas a verdadeira fé, ela é perseverante. A verdadeira fé é fortalecida em tempos de crises. Antes do dilúvio, Deus havia falado com Noé acerca do julgamento eminente, disse, para construir a arca. Pela fé, diz a palavra do Senhor, Noé começou a trabalhar e não parou até que a arca estivesse pronta. Noé começou e não parou até que a arca estivesse pronta. Aí fica um bando de crente bobo, besta, começa a vir para a igreja. Pastor, eu quero me batizar. Se batiza, eu conselho. Fica aí até 1h da manhã, ouvindo o infeliz, a infeliz. Ouvindo, fazendo questionamento para saber se esse infeliz tem condição, esse infeliz tem condição de carregar a Cristo nas costas. Aí passa 6 meses, 1 ano. Aí aconteceu um ralabucho na praça, um forró acolá. Aí o pastor fica sabendo, fulano está por lá. Aí o conselho chama. E quando chama, aí a pessoa chega com as desculpas mais esfarrapadas. Não sei, é vontade. Aí eu fui, não sei o quê. Aí vai esfriando, daí a pouco está no mundo. Que o diabo tenha, não é Deus não. E aí então o que nos ensina o nosso irmão Noé é que a verdadeira fé é perseverante, ela tem uma iniciativa, ela tem uma continuativa e ela tem uma finalizativa.
A verdadeira fé é fortalecida em tempos de crise. Pela fé, Noé começou a trabalhar e não parou até que a arca estivesse pronta. Você tem uma fé. E a sua fé é a sua arca em Cristo Jesus. E ela tem que ser trabalhada todos os dias. Todos os dias você coloca um pouquinho, edifica. Uma pedrinha, vai edificando. Você vai estudando, você vai lendo a Bíblia, vai orando. E você está crescendo e esse negócio está sendo formado. Está sendo estabelecido, está sendo ficando legal, bonito. É a sua fé, é a sua arca. Por onde você será salvo. Mas tem muita gente que não persevera. É uma fé estagnada, uma fé extremamente doentia, não cresce, atrofiada. Pela fé, Noé começou a trabalhar e não parou até que a arca estivesse pronta. Noé perseverou mesmo quando tudo parecia contrário. Ele perseverou mesmo diante da incredulidade dos homens. Quem chegou para... Se eu segurar aqui, Noé, os meninos dele estavam lá, né? Um menininho, 100 cão, já fez os bichinhos. Ah, pai, não, já era rapaz, já era homem já. Mas se eu ajudar, pai, bate na tela. Mas nenhum vizinho chegou, ninguém chegou lá para ajudar. E ele perseverou mesmo diante da incredulidade dos homens da sua geração. Muito provavelmente Noé foi ridicularizado por seus contemporâneos. O seu projeto foi, sem dúvida, visto como um ato de loucura. E vocês são doidos, esse negócio de igreja, isso é loucura, para com isso. Alguns chegam a dizer assim: Noé e sua família não perseveraram apenas durante a construção da arca. Eu acho muito interessante. Mas dentro da arca. Observe os versos, capítulo 7, versos 9 e 10. Isso aqui é para mim e para você também. Mas isso aqui fala muito ao meu coração. 9 e 10, capítulo 7 de Gênesis, 9 e 10 diz assim: entraram para Noé na arca, 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 9 e 10. Eles tiveram perseverança para construir, entraram para dentro, e certamente a mulher de Noé deveria ser aquela mulher mais, não sei, mas aí a mulher de Noé falou assim: cadê a chuva? Meio-dia, cadê a chuva? E o menino Noé: pai, cadê a chuva, pai? Segundo dia: pai, cadê a chuva? Terceiro dia: pai, cadê a chuva? Não, então chegou não. Poxa, nós estamos fazendo papel de besta, pai, como é que é esse negócio? Cadê a chuva? Fechou a arca, mas não tem chuva. E esses bichos fedendo aqui dentro, como é que pode? Ninguém está aguentando mais esse cheiro, não. É um bicho para lá, pega estrume para lá. Tem 4º dia e 5º dia. Meu Deus do céu, como é que é isso? Como é que não é? Eles perseveraram construindo a arca. E eles perseveraram dentro da arca. Fora da arca e dentro da arca. Confeccionando a arca houve perseverança. E dentro da arca houve perseverança. Como nós precisamos disso dentro da igreja de Cristo Jesus. Começamos bem a carreira dentro da igreja. E de repente a pessoa despenca. Buf! Eles ficaram na arca, cercados por animais durante 7 dias e nada aconteceu. Absolutamente nada. A porta estava fechada, eles estavam prontos para flutuar, mas não teve chuva. Não havia chuva. Mas eles continuaram perseverando. Dentro da arca, dentro da igreja, não desanime, não permita, não se dê o luxo de querer abrir uma janelinha para... Pai, deixa eu abrir uma janelinha para ver os meninos lá fora, pai. Meus amigos, pai, ó, lacra tudo, não olhe para trás, vamos olhar apenas para o Senhor Yahvé. Ele perseverar mesmo diante da incredulidade dos homens. Ele perseverou mesmo diante do silêncio de Deus. 23 e 24, capítulo 7 diz... 23, capítulo 7, 23 e 24. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E a água durante 150 dias predominaram sobre a terra. Mesmo diante do silêncio de Deus, eles perseveraram. Agora imagine como Noé se sentiu quando o vento e a chuva pararam e a arca parou de se mover. A morte estava por todos os lados e só havia silêncio e escuridão. 150 dias sem nenhuma palavra de Deus. Então Noé esperou e esperou. Você certamente já passou por isso, orando a Deus e Deus: cadê, Senhor?
os céus não abrem, Senhor. Alguma irmã já enfrentou tantas dificuldades, certamente, em seu casamento, em sua vida emocional, clamando a Deus. Um lapso, apenas uma fagulha, Senhor, da tua palavra. Eu preciso, Senhor. Quando Deus então permaneceu em silêncio. Você já se sentiu abandonado por Deus? Algumas vezes já me perguntei, diante de alguma circunstância, Senhor, onde tu estás? Onde o Senhor estás? Mas quando eu leio a história de Noé, então eu entro no capítulo 8, verso 1 e diz: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus, depois de 5 meses, se lembrou de Noé. E esse lembrar significa que o Senhor olhou para a terra e se lembrou de ter misericórdia. Ele olha agora com misericórdia. Ele olha e se lembrar simplesmente pode ser traduzido com misericórdia. 8 pessoas flutuando em um grande barco, com todos os animais, no aparente silêncio do Senhor Yahvé. Devemos continuar perseverando em fé. Deus está simplesmente nos provando para saber até que ponto nós confiamos nele. 5 meses de silêncio. A verdadeira fé fortalecida e amadurecida em tempos de crises. A minha conclusão, meus irmãos, nós acabamos de ouvir a história de Noé. Qual seria a sua história se fosse contada por Deus? Eis a história de Márcio. Márcio é um pecador miserável, terrível, não sei o quê. Qual seria a característica que Deus daria para mim? Qual seria a característica que Deus daria para você? Se Ele resolvesse fazer uma síntese, um resumo das nossas vidas, qual seria então os nomes ou os termos que Ele usaria como as nossas características? Quais tópicos marcaria a nossa biografia? Seria permeada por nossas momentâneas instabilidades e inconstâncias, os tropeços, ou por algum momento que nós tiramos para orar, buscar mais a presença do Senhor, nos santificar cada vez mais? A coisa mais fantástica na vida é acharmos graça diante de Deus. E essa é a história de Noé, um homem justo, um homem íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Qual é a sua história? Você tem achado graça diante do Senhor? Se você tem achado graça diante do Senhor, tem dado de fato testemunho para aqueles que estão próximos. A família de Noé estava segura e salva. Alguém já disse com muita propriedade que Noé foi o maior evangelista da história, pois embora não tenha levado nenhum de seus contemporâneos para a arca, conseguiu levar toda a sua família. O maior presente de um homem é ver a sua família, de uma mulher é ver toda a sua família salva em Cristo Jesus. A sua família já entrou na arca da salvação. O dinheiro, o sucesso, a fama, os prazeres e os troféus conquistados na terra não podem salvar a família de grandes tragédias. A ciência, a riqueza e a religião não podem salvar a família desse dilúvio de tragédia. A arca torna-se a parábola da salvação. Havia apenas uma porta na arca. E nessa mesma palavra, Cristo diz que há somente uma porta para a salvação hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em quem vai ao Pai se não passar por Cristo Jesus? Cristo Jesus é a nossa salvação. Cristo Jesus é a nossa arca. Andemos em novidade de vida para testemunhar o Senhor Jesus na terra dos viventes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, gracioso, poderoso, eterno e excelso, Deus de graça e misericórdia. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que foi dada para nós nesse dia, Deus. Palavra onde nos chama muita atenção sobre como nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. A palavra foi dita, a palavra foi pregada, a palavra do Senhor, Deus amado, há de ecoar os corações dos meus irmãos e produzir, Senhor, frutos a 30, 60 e a 100 por um. Não permita que Satanás venha arrebatar dos seus corações.
Porque bem assim, Deus amado, nos dias que o Senhor Jesus Cristo diz que nos dias que anteveram o dilúvio, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou, Senhor Deus, na arca. Que nós sejamos homens e mulheres que adentrem a nossa arca, Senhor Deus. Que nós não sejamos homens e mulheres que ficamos a observar, alheios ao que está acontecendo neste mundo, Pai. Nos conceda graça e misericórdia, para nós não esfriarmos, mas termos perseverantes em toda caminhada cristã. Abençoe os meus irmãos no dia de amanhã. Abençoe as minhas irmãs, ó Deus, no dia de amanhã também, Senhor Deus. Nós tão somente queremos que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo o mal, de toda a praga que tem se propagado para esse país, Senhor Deus amado. O Senhor repreenda e coloque os teus anjos acampados para que nenhum dano venha a ser provocado na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor Deus. Porque 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Nós cremos nisso, Pai amado. Recebeis a bênção, queridos. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em Cristo Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe, queridos.